Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, o que vocês achariam de um país que tivesse a tecnologia e o poder suficiente para pegar, enviar uma nave daqui da Terra lá para a Lua? Essa nave chega na Lua com seus instrumentos, suas máquinas, cava a superfície do satélite, recolhe o material que cavou, volta para a Terra, os cientistas analisam essas rochas que vieram de lá e descobrem água líquida. Esse mesmo país tem o que eles chamam de sol artificial. É um reator de fusão nuclear simplesmente que pode ficar 10 vezes mais quente do que o Sol. Ele sustentou esse reator 17 minutos a uma temperatura de 120 milhões de graus Celsius. Poxa, nós estamos falando de uma nação muito poderosa. Uma nação que está trazendo várias soluções de conhecimento e, nesse caso do sol artificial, evidentemente, de geração no futuro de uma energia barata e abundante para o mundo inteiro. Que bom que fosse só isso. Mas esse país que eu estou falando é a China. Ele traz junto com esses avanços espetaculares da ciência uma série de problemas. Algumas vezes no Fora de Curva eu já tratei de encrencas da China, inclusive relativas à carne aqui do Brasil, ao ferro exportado pelo Brasil, bem como às tensões fronteiriças que os chineses têm, especialmente com Taiwan, mas também com Vietnã, com Filipinas, com Tailândia, com Austrália, com Japão, enfim, é um monte de confusão. Lembrando, ao contrário do que nós já estamos acostumados aqui no Brasil e em boa parte do mundo, esse país de democracia não tem nada. É um comitê central de partido que administra esse país com punho de ferro, especialmente nas mãos do atual líder, o Xi Jinping, que também foi alvo de vários comentários aqui no Fora de Curva. Mas a partir disso, várias pessoas podem dizer: bah, aquele cara do Fora de Curva, o Eduardo Starosta, está inventando moda. A China é só um país que está assumindo uma liderança global em lugar do Império Norte-Americano ou dos europeus. Eu vou dizer, gente, não é só isso, não. A coisa é muito séria e os chineses estão botando as mangas para fora no sentido de ampliar a sua dominação global em vários pontos, e isso sim pode representar um risco não só para os países os quais eles estão querendo dominar, mas também para o mundo e para o Brasil, por que não? Deixa eu dar alguns exemplos de algumas coisas que não são muito divulgadas, mas que refletem de maneira bastante precisa o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, a China, de acordo com o Banco Mundial, é o maior credor internacional do mundo em empréstimos a governos. O último dado que nós temos é de 2017, que o Banco Mundial tem, aliás, é de 2017. Provavelmente os montantes atuais são muito maiores. A dívida dos países com a China, uma dívida pública, chega a 350 bilhões de dólares. Em segundo lugar, entre os maiores credores, é o Banco Mundial, que é uma instituição vinculada à ONU, com 300 bilhões. Depois vem o Clube de Paris, com 200 bilhões, e o FMI com mais ou menos 80 bilhões de dólares. Ou seja, o governo chinês é líder mundial em empréstimos para outros países, outros setores públicos, superando inclusive organismos internacionais. Até aí tudo bem. Mas como é que fica? Quais são as condições desse empréstimo? Normalmente esses créditos vêm carregados com compromissos de sigilosidade. Então muita coisa a gente não sabe, mas o que se sabe é que os juros chineses são mais altos e os prazos chineses são menores e muitas vezes eles colocam dinheiro em projetos públicos que não têm viabilidade. Quando não tem viabilidade e os compromissos não conseguem ser honrados, na prática o que eles fazem? Eles pegam os ativos a favor deles. Foi o que aconteceu algum tempo atrás em Sri Lanka, aquela ilhazinha no sul da Índia. O governo daquele país captou 1 bilhão de dólares usando esse empréstimo do governo chinês.
e existia muita polêmica nas obras do porto, a questão da viabilidade, mas o fato é o seguinte, em 2017 o projeto se mostrou inviável, e aí não conseguiram concluir direito a obra, não se viabilizou, e aí qual foi a contrapartida? A China assumiu 70% dos direitos do porto num prazo de 99 anos e instalou lá o que quis, inclusive marinha de guerra. E aí vem um outro dado do Banco Mundial fundamental. Agora nós temos até 2020. Entre 2010 e 2020, os empréstimos chineses se concentraram exatamente no que nós chamamos de África subsaariana, aquela que fica abaixo do deserto do Saara, onde há uma enorme concentração de países com grande instabilidade política, ao mesmo tempo em que é nessa região que se concentra os maiores recursos naturais do continente e especialmente o potencial agrícola. Nessa região, os empréstimos chineses passaram em 2010 de alguma coisa em torno de 20 bilhões de dólares para algo em torno de 180 bilhões de dólares em 2020. E certamente esses países, com toda a bagunça que tem, porque eles não se estabeleceram como Estado, tem muita guerra tribal, lamentavelmente a realidade é assim ainda lá, a China vai papar vários ativos dentro dessas cláusulas contratuais, se já não papou. Ainda bem que nós aqui da América Latina somos pouco credores dos chineses, mas nós temos que avaliar o seguinte: um país que pretende ter a maior marinha do mundo, já possui inclusive o maior número de barcos de guerra do planeta. Seguramente, ou muito provavelmente, tem como impor seus interesses. Mas aí podem até dizer, o Eduardo Starosta, aqui do Fora de Curva, é um cara que está delirando, a China é um país respeitador de contratos e fim. Gente, a gente sabe que não é assim. É só botar uma cenourinha para um político corrupto, essa cenourinha eu estou falando de suborno, que ele assina o que for preciso para ganhar um dinheirinho a mais e passar a perna nos outros, mesmo que seja entregando o patrimônio nacional e até eventualmente a soberania nacional. E qual é o problema disso? Eu vou tratar o problema não a partir de eventuais políticas externas chinesas, mas vamos ver como é que eles tratam a sua população interna da China. Só para dar uma ideia, tem uma chinesa, deixa eu até copiar o nome dela, que o nome chinês é um pouquinho difícil, o nome dela é Cai Niangniang. Essa menina é uma modelo linda e de olhos puxados. E o governo chinês, por motivos próprios, não quer ser mais visto ao redor do mundo como o país do povo de olhos puxados. E aí, o Comitê Central do Partido Comunista quer cercear as atividades dela, dizendo que a aparência dela é deliberadamente ofensiva e antipatriótica. Isso é uma notícia que tem alguns dias, foi publicada dia 5 de janeiro pela BBC. Pessoalmente, eu não ouvi nenhum protesto desses politicamente corretos que defendem as minorias, querendo garantir a liberdade dessa chinesa de ter o rosto que tem. Se eles fazem isso porque a menina tem olhos puxados e lembra o nosso estereótipo oriental, imagina o que eles não fazem com os comportamentos sexuais alternativos. E o pior, tem gente aqui dentro do Brasil que quer que esse pessoal entre no nosso país. Muitos até como dominador. Teve parlamentar dizendo que se joga no chão para os chineses passarem por cima. Olha, pessoal, vamos controlar nossas paixões políticas, vamos ver o que está acontecendo na realidade. Eu não vou defender o outro lado, mas vou contra esse. Porque está claro que a China tem um projeto de dominação global e uma dessas armas é a questão do que se chama de armadilha da dívida, ou seja, empresta dinheiro, falta para o país capacidade de pagamento e daí passa para cá os teus patrimônios. Isso significa, muitas vezes, passa para cá a tua soberania. Esse alerta que deve estar no radar não apenas do governo federal, dos governos estaduais, da classe política brasileira, que nesse ponto vai ter que se entender, mas também de empresas que estão jogando
todas as suas fichas no comércio com um só país. Olha só, alguns dias atrás eu fiz uma análise do comércio internacional do Brasil em 2021, fazendo várias críticas. Uma delas era exatamente a exportação de baixo valor agregado. E a maior desvantagem nesse sentido, que se chama termos de troca, é exatamente com a China, o país de quem a gente mais compra e mais vende. Mas olha só, o que a gente vende para a China, em termos de agregação de valor, nos gera 25 centavos de dólar por quilo. E quando nós importamos produtos chineses, o preço médio é 2 dólares e 72 centavos. Isso significa o quê? Que o nosso produto é quase 91% mais barato que os produtos chineses nessa relação de troca. E daí, quando os historiadores falam daquela crueldade que existia histórica entre Brasil e Inglaterra e Brasil e Estados Unidos, não está olhando para essa situação. E com os Estados Unidos a coisa não é tão feia, não. Nós exportamos, em média, por quilo, 95 centavos de dólar e importamos 92, quase 93 centavos. Temos uma vantagem de termos de troca de agregação de valor de 3,25%. Gente, vamos olhar com mais seriedade as nossas relações comerciais, especialmente com esse país do Oriente, os chineses, porque a questão é muito desproporcional e desvantagens muito proporcionais, seja em qual área que for, significa o que? Significa perspectivas nada interessantes de sermos dominados por quem nós não queremos que nos domine. Na verdade, pessoalmente, eu não quero ser dominado por ninguém. Então, gente, vamos prestar atenção nisso. Vamos parar de ouvir baboseira desse fanatismo político, pegar informação, e essa informação nos diz exatamente como estão nossas relações na prática com os países do mundo. Se você tiver interesse que eu no futuro detalhe melhor as relações brasileiras com outros países, só deixar uma solicitação aí nos comentários do Fora de Curva, que dentro das minhas possibilidades eu vou atrás. E, gente, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, se gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal, o Fora de Curva. Muito obrigado, até breve, tchau.